falando ali com ele, pregando, denunciando o Evangelho, e ele usa uma estratégia. Interessante aqui que, enquanto ele pregava, ele diz que os filósofos, que a gente fala dos filósofos famosos, que a gente aprende na escola, a gente não se situa, às vezes, muito bem. Muitos desses filósofos se cruzaram em ver no tempo de Jesus. E aqui, naquela época, essa questão da filosofia estava muito forte. E eles se reuniam na praça, sentavam ali, os filósofos, e começavam a pregar as suas ideias. E as pessoas vinham ali para ouvir. Né? Aqui até o Lucas, né, que escreveu lá dos Apóstolos, ele meio que chamou eles aí de fofoqueiro, né? E tinha o que fazer, porque eles não faziam nada além de ir lá na praça, sentar e ficar ouvindo e querendo escutar notícias novas, né? Então essas pessoas se reuniam ali naquele Areópago. Areópago é um lugar que se reuniam as autoridades, os juízes, para fazer um julgamento, alguma coisa, e palestrante, vamos usar uma linguagem nossa aqui, né? Palestrante, era ali que eles se apresentavam. E Paulo, então, chegou até ali também. E uma coisa que eu achei interessante é que Deus diz assim, parece que é pregador de deuses estranhos. Essa é uma linguagem que nós usamos, né? Deuses estranhos. Então, o que me chamou a atenção? Aqui o apóstolo, no texto-chave que nós lemos, ele fala sobre responder com mansidão e temor. O que é isso? Também saber responder com respeito a outra crença. Né? Por exemplo, o católico, a gente já citou outras experiências que a gente teve, né, de crente que chega com o católico e já manda jogar o santo no lixo, já quer quebrar. Né? Até hoje repercute entre os católicos, por exemplo, aquela notícia daquele pastor que quebrou aquela santa há anos atrás. Os irmãos lembram, né? Deve fazer, eu acho, 20 anos, não faz mais, né? E até hoje os católicos têm imagem negativa dos crentes por causa daquilo. Volte e meia a gente ouve o católico julgar todos os crentes por causa daquela notícia. Né? Então, assim, quando a gente vai pregar o evangelho para um católico ou para qualquer outra religião, né? A gente usa o católico porque é mais comum, né? Está mais presente no nosso dia a dia. A gente pregar entendendo que quando a gente vai levar o evangelho para eles, o que nós estamos pregando é um Deus estranho. É um Deus estranho. E eles aprenderam a vida toda que a religião deles é certa. E de repente chega alguém que eles nem conhecem direito falando que eles vão para o inferno. Né? E aí eles fecham a porta. Eles têm lembra? Então, por isso que eu até. Então é importante nós termos esse cuidado, né? O jeito que a gente chega. Então, nunca chega atacando a religião. Abriu-se a oportunidade, fala de Jesus. Né? Até evita falar da igreja. Se é a minha igreja. Não, fala de Jesus. Né? Fala, pelo amor de Deus. A gente usa muito isso. Vai pegar em Melhor, por exemplo, tem muito católico e tal, que fala da igreja. Eu já digo, olha, pastor não salva e padre não salva também. Já entra por ali, que daí ele já dá aquela equilibrada ali, né? Porque eles pensam, é o pastor, eu não vou ouvir o pastor. O pastor vai querer obrigar nós a ser crente, né? Já tem essa imagem. Então, ter essa ideia, ter essa noção de que para eles o nosso Deus é estranho. Então, tem que chegar com cuidado, apresentando o nosso Deus e não atacando o Deus deles, né? Vamos em frente aqui. Mais uma coisinha. Vamos para a introdução. Eu estou com a garganta meio pesada, mas nossa, me perdoe quando vai falar. Evangelizar nos dias atuais é um grande desafio. Vivemos em um tempo marcado por mudanças rápidas, crenças fragmentadas e crescente indiferença espiritual. Assim como Paulo em Atenas, a igreja precisa entender a cultura ao seu redor para anunciar. Nós estávamos falando de Paulo, ele estava
Aí ele já foi, ele só é o Deus que criou os céus e a terra, é por ele que nós estamos aqui, né? E já foi cortando ali. E é o Deus aí, já falou da ressurreição, que sempre teve aquela discussão, uns acreditavam que tinha, outros que não tinha. Tanto que aqui na lição que nós lemos aqui no texto bíblico, ele diz que uns ficaram de gozação, né? De zoação, porque ele falou da ressurreição. Mas os outros já se interessaram, se era a respeito desse assunto, nós queremos que você fale em outra oportunidade. Quer dizer, eles deram tanta atenção que eles queriam um momento só sobre aquele assunto. Então abriu-se a porta quando ele usou de estratégia. E isso é importante. A gente falou das diferenças dos tempos, a importância da igreja saber como que está a cultura e se adaptando à cultura, não no sentido de trazer as coisas erradas lá do mundo, não é isso, mas no sentido de também evoluir. Se nós falarmos com a igreja hoje, usando a mesma linguagem de 20, 30 anos atrás, não vai dar certo. Se vocês prestarem atenção, se alguém tiver um exemplar de uma Bíblia de 30 anos atrás, leia ela e leia um exemplar de uma Bíblia hoje. Você vai ver que até na Bíblia a diferença das palavras, da linguagem, né? Então, se até a Bíblia ela precisa vir se adaptando às diferenças de linguagem, a igreja também precisa estar atenta a isso. Um exemplo aqui, só para os irmãos entenderem sobre a importância da linguagem. Chega aqui para os irmãos fazer esse sinalzinho aqui, os irmãos entendem alguma coisa? Os adolescentes entendem? Ó, 6, 7, né? Está em alta hoje, os adolescentes sabem. Farmar aura, né? Os mais maduros, mais velhos, né? Me permito usar essa expressão, não vão entender. Se eu chegar aqui numa reunião dos 60 a mais, por exemplo, e falando essa linguagem, eles não vão entender. Minha neta vive tranquila. Mas aí chega para os adolescentes, eles sabem o que é. A gente ainda tem que pesquisar para, meu Deus, o que essa turma está falando, né? Aí a gente precisa pesquisar, porque a gente está sempre em contato com o povo, eu preciso saber, né? Eu preciso entender em que cultura os nossos adolescentes, a nossa igreja está inserida. E Paulo soube disso e nós precisamos saber disso também. O contexto que nós estamos vivendo, né? Embora muitos ignorem a Deus, continuem sedentos por sentido, identidade e esperança. Necessidades que somente o Evangelho pode suprir. Esta lição mostra que, mesmo em um mundo complexo, o Evangelho permanece sendo a resposta que transforma vidas e dá firmeza em meio às incertezas. Então, isso a gente precisa ter vivo dentro do nosso coração. Hoje tem filosofias em tudo que é tipo, né? A lição vai falar ali mais para frente, agora no próximo tópico, sobre o mundo líquido, né? O que é um mundo líquido? É algo que não é sólido, que se adapta a qualquer coisa, né? Cada um pensa de um jeito que está tudo certo, enquanto nós não podemos ser líquidos, nós temos que ser firmes, né? Duros. A rocha, ela é firme. É verdade. Então, para esse mundo hoje, para todo gosto você encontra uma pregação, né? Uma filosofia, um pensamento, e com facilidade. Mas mesmo dentro dessa complexidade que está a cultura do mundo hoje, né? E essa busca pelo diferente, pelo novo e tal, a resposta é o Evangelho. Eles só vão encontrar paz no Evangelho, não vai ter outro lugar. Ele experimenta aquilo, daqui a pouco já não gosta, já está lá, já está com outra ideologia, porque ele vai procurando, né? Vai procurando. E às vezes ele vai se afundando em uma ideologia qualquer, porque a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. E a pessoa está com aquele vazio, ela vai procurar e às vezes ela encontra uma paz momentânea, mas daqui a pouco já passou e ela quer mais daquilo, quer mais. Isso vale para todas as áreas, para os vícios, para os prazeres, para a internet, enfim. Mas ele só vai encontrar paz quando ele se encontrar com
carrega é importantíssimo. Não é algo, algo qualquer como essas outras crenças. E cada um acha que está certo e está bom. Não, nós carregamos a verdade. E essa verdade precisa ser espalhada, precisa ser levada. Não tenha medo de falar com a amor de Deus. Não tenha. Fale, olha, eu te amo. Existe um Deus que está te acompanhando, vai te ajudar, vai curar a ferida do teu coração. E porque às vezes a gente se amedronta. Ah, eu sou crente, mas tá bom, estou aqui no meu cantinho, né? Segue a vida deles, fico a minha. Mas não, quando Jesus nos chamou, automaticamente, Ele nos chamou para evangelizar, para falar do amor dele. O mundo líquido e a perda das certezas. O mundo líquido e a perda das certezas. A sociedade contemporânea é marcada por instabilidade. Como está instável a nossa sociedade, né? Em todas as áreas, economicamente, culturalmente, cada dia é uma coisa nova. Você começa a entender uma coisa que surgiu agora, já surgiu mais 3, 4 para frente. Aí você começa a aprender. Já passou, né? Essa transformação hoje ela é muito rápida, né? Então, realmente, torna-se um pouco diferente. Nada parece durar, tudo parece fluir. E embora Simon Bauman descreva esse fenômeno como modernidade líquida, o conceito bíblico que mais se aproxima disso é a imagem do vento que sopra sem direção, representando pensamentos e valores voláteis. Vivemos em uma geração que muda de opinião, hábito e identidade em ritmo acelerado. Então, antigamente até ia mudando, mas de uma maneira mais lenta, né? Agora é do dia para a noite. Vão mudando de pensamentos e, de repente, não é aquela mudança assim, 100% de uma cultura. São grupos, né? Esse grupo pensa diferente, esse aqui diferente, de repente vai tendo aquela transição e vira aquela salada de fruta que está a nossa sociedade. Esse cenário produz pessoas que evitam compromissos duradouros, que se desconectam facilmente, que buscam liberdade ilimitada. Isso aqui é um câncer no meio da sociedade, essa busca por liberdade ilimitada. Quer ser livre de qualquer jeito, não quer responder a ninguém, e até nas empresas está uma dificuldade isso. Eles dizem que essa geração agora não aceita mais ordens, que as empresas precisam se adaptar. Essa geração que está chegando agora, então querem liberdade, eles querem escolher o horário que querem trabalhar, quanto tempo querem trabalhar, o dia, né? Não querem mais compromisso com nada, né? Nas escolas tem muitos alunos como eles querem. Uma nova geração, né? E a nova, e a lei, a lei Ampara. A gente infelizmente vive, né? E não vamos entrar no assunto política, mas só para a gente estar atento, que é importante o cristão entender, porque tudo isso, né? A sociedade, a política, as leis, tudo interfere. Uma ideologia que está liderando, ela vai impor a sua visão. Então as raízes, a gente já viu aquela árvore, por exemplo, dentro de uma pedregulho, as raízes vão indo em todos os cantinhos, que ela vai achando, ela vai se infiltrando. Aí se infiltra nas escolas, né? Dificuldade das escolas. Se infiltra na justiça, se infiltra na igreja, porque as igrejas estão contaminadas com as ideologias também. Ideologias, por exemplo, de uma maneira suradeira, o feminismo está entrando nas igrejas, aquela ideia de que a mulher superior está chegando, a gente vê, eu tenho visto pregadoras pregando e a gente presta um pouco de atenção nos detalhes ali, e a gente vê elas impondo algumas ideias feministas no meio disso, né? Todo extremismo
sabe que cada um tem o seu papel na sociedade, na igreja, na família, com a mesma importância, né? Mas o que o mundo prega é uma divisão. O feminismo é o outro lado do machismo. São dois cânceres que a gente não pode cultivar. Então, eu tenho alertado, muitas vezes, por exemplo, até na maneira de falar, quando a gente chega aqui e diz paz do Senhor a todos. Né? Amém? Serve para homens e mulheres. Hoje os pastores e pregadores já chegam assim, a paz do Senhor a todos e a todas. Não existe, exatamente, mas é pregado. A ideologia ali já impôs, e note assim, ó, começou com esse detalhe, a todos e a todas, agora entrou todos. Tu vê que não é do dia para a noite, eles vão colocando aos poucos. Então agora entrou na igreja, pode prestar atenção, como pastores, pregadores, muitos eu vi fazendo isso. Vai complementar a todos e a todas com a paz do Senhor. Não existe. A todos já incluiu todo mundo. Ah, mas todos é uma palavra machista. Como que é uma palavra machista? Se quando eu falo todos, eu estou colocando a mulher no mesmo patamar que o homem, porque está incluindo os dois. Então eu não estou sendo machista, eu estou sendo igualitário. Estou equilibrando aqui, né? Mas, quando a gente começa a falar a todos e a todas, daqui a pouco estamos falando a todes. Aí já descambou de vez. Isso nós estamos falando de assembleia, nem vamos falar que a gente sabe que tem igrejas aí que já tem pastoras casadas com pastoras, né? E essa questão de pastoras já é outra polêmica bíblica. Né? Não é o assunto hoje, não vamos entrar, senão estamos ainda aqui meio que na introdução, mas só para os irmãos entenderem, né? Como que a cultura vai influenciando e a gente precisa estar atento. Às vezes uma coisa que parece que não tem nada a ver, né? É só uma palavra, mas é na linguagem de um povo que se destrói a identidade. Vamos aqui dando sequência. Entretanto, é justamente nesse mundo sem amarras que a rocha eterna se torna ainda mais necessária. Quando tudo é líquido, a alma clama por algo firme. A promessa de Deus em Isaías 33:6, ele será o seu firme fundamento. Responde ao caos de nossa geração. O Evangelho se apresenta como a estabilidade que o mundo líquido é incapaz de oferecer. Irmãos, se o mundo ainda tem um pouco de coerência, se o mundo ainda tem valores, se o mundo ainda tem um pouco de equilíbrio, é porque a igreja ainda prega o Evangelho. O dia que a igreja sair deste mundo, aí a coisa vai desandar. Nós somos atacados de todos os lados, seja na política, seja na cultura, seja, enfim, atacam a igreja de todo jeito. Mas isso é porque a igreja ainda é o pilar que está sustentando para esse mundo não virar o caos. Nós ainda somos esse fundamento firme, né, porque a gente está alicerçado na rocha. Ainda está temente. Uma analogia boa. É isso que vai acontecer. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é porque há um propósito nisso. Me permite só dar uma pincelada nessa questão, por exemplo. Porque a igreja não pode falar de política. A igreja não pode fazer politicagem. A igreja não pode vender voto. Um absurdo, por exemplo, eu como pastor querer fazer um negócio com o político e dizer, você me dá isso ou faz aquilo e eu preciso tanto de volta para ti. Isso é um absurdo. A igreja precisa ensinar valores, esse é o nosso papel. A igreja precisa influenciar. E uma maneira
influenciar é na política, porque a política está em tudo, né? Está nas leis, está no buraco na rua, está no saneamento básico, a política está em tudo. Então, o que a igreja tem que fazer? A igreja precisa ensinar os valores, ensinar, mostrar o que é uma ideologia e o que é outra ideologia. Vou usar as linguagens conhecidas hoje, politicamente falando. Fala-se em Bolsonaro, fala-se em Lula. Nós não podemos pregar Bolsonaro, né? Ou quando a gente ataca a esquerda, não estamos atacando o Lula, são as ideologias, né? Mas na direita também tem errado. Tem, em todo lugar tem, dentro da igreja também tem, né? Só que tem uma que ainda, embora tenha os podres lá também, porque a gente sabe como é política, infelizmente, né? Mas que prega pelo menos os valores, que mantém os valores, e a outra é totalmente contra. Então nós precisamos olhar pelos valores. Então o que a gente fala quando a gente tenta ensinar um pouco sobre isso é apontar para os valores. Nós como igreja precisamos, mas é Deus que é a permissão de Deus, esse ou aquele. Nós como igreja precisamos fazer a nossa parte neste mundo, em todas as áreas, né? Lá na comunidade, onde nós estivermos. E nós não estamos aqui fechados, excluídos do mundo. Nós somos cidadãos aqui. Precisamos cumprir com a nossa cidadania da melhor maneira possível, né? Mostrando a diferença. E uma das maneiras de mostrar a diferença, já que estamos nesse assunto, por exemplo, é não vender o voto, né? Às vezes o crente quer ser tão santo, mas vai lá e vende o voto. É crime vender voto. É crime, é errado. E nós, como cristãos, a gente vê tanto isso. Só para nós vermos como a igreja está inserida em todas as áreas e em todo lugar nós precisamos fazer a diferença e agir como cristãos, com sabedoria. Né? Volto a dizer, não tomar a forma desse mundo, né? Então, enquanto estamos aqui, nós temos um compromisso, pregar o Evangelho, né? Fazer aquilo que é certo, buscar o melhor para essa terra. Pastor, uma segunda vida só vai piorar. Sim, eu creio que a situação vai cada vez piorar. A gente não tem como melhorar. Pode ter momentos de melhora em alguma área, na economia, no emprego, alguma coisa, mas no contexto geral só vai piorar, porque estamos nos encaminhando para o final, né? E sabendo disso, nós vamos cumprir com a nossa missão, pregar o Evangelho, amenizar o sofrimento das pessoas naquilo que está ao nosso alcance, né? Fazer aquilo que é certo e nos prepararmos para nós irmos para a eternidade, que lá sim vai ser nosso descanso. Lá não vai ter esquerda nem direita, não vai ter nada disso, não vamos precisar nos preocupar com imposto nem com salário para ir fazer o rancho no final do mês, que às vezes não dá, né? Se preocupa, não vai ter nada disso, vai ser uma maravilha. Eita, glória. Vamos nos preparar para aquele dia. Secularização e a fé invisível. Nosso tempo não é marcado pelo ateísmo agressivo, mas pela indiferença. Quer dizer aqui que o ateísmo agressivo, que o ateu é aquele que não crê em Deus, né? Então não é marcado por aquele ateísmo que te ataca querendo provar e acabar com Deus. Não, é pela indiferença. Já vamos entender o que ele quer dizer agora. Deus não é combatido, na maioria das vezes simplesmente ignorado. A vida é organizada como se o Senhor não existisse. Esta é a verdadeira secularização. O ser humano contemporâneo pode até admitir que Deus existe, mas sua existência não influencia suas decisões, prioridades e afetos. Antigamente a gente estaria falando isso das pessoas lá do mundo. Hoje nós falamos igreja. Antigamente nós ouvíamos falar sobre o católico não praticante. Era normal ouvir isso, né? Hoje tem o crente não praticante. O crente de IBGE, ouviram já esse dizer? Crente de IBGE, porque vai lá o entrevistador do IBGE e diz: qual a sua religião? Eu sou evangélico. Não vai no culto, não participa de nada, lá de vez em quando dá dor de barriga, vai para a igreja receber uma oração, mas é crente, né? Eu sou evangélico.
Então, é isso aqui. Ele crê. Ah, você crê em quem? Eu creio em Deus. Quem é que salva? É Jesus que salva. Ele crê. Mas ele vive como se Deus não existisse. Não ora, não tem compromisso, vai tomar uma decisão, não está nem aí se agrada a Deus ou não, né? As suas prioridades que ele vai fazer, não está nem aí se vai prejudicar a sua fé ou não. Então é assim que a sociedade está hoje. Em nosso meio tem muitos desses. É por isso que hoje a gente sofre com falta de mão de obra para ajudar na igreja. A gente às vezes tem ideias, tem coisas que gostaria de fazer, mas não tem pessoas que pegam junto. Aí aquelas poucas pessoas que se envolvem no departamento, elas estão em todos os departamentos. Porque aqueles que gostam de trabalhar são os poucos, aí que coloca eles nos jovens, coloca eles no círculo de oração, coloca eles em todo lugar, porque só tem eles. Aí aqueles que não fazem nada, às vezes criticam, o pastor só usa aquele ali, é só aquela meia dúzia lá, são os chegados do pastor. Não, é só eles que se dispõem, é só eles que estão, né? Então, vive como se não existisse Deus. Vem para a igreja, não cumprimenta ninguém, né? Acabou o culto, vai para casa, no outro dia a vida segue. Tomando a cervejinha, fumando cigarro, final de semana ele está na igreja de novo, mas não há transformação, não há compromisso, não há nada. E é isso que está acontecendo hoje. Né? Fala com qualquer um, todo mundo acredita em Deus, mas viver, ele vive como se Deus não existisse. Como se ele fosse viver aqui na terra eternamente. Então, esse é um dos maus, ou dos maiores maus que nós estamos enfrentando. Nós estamos numa época que a gente tem que evangelizar os crentes. Tem que falar do amor de Jesus para os crentes. Está desse jeito. Exatamente. Daqui a pouco já mistura um monte de heresias ali. Segue a vida. Eu já tive que discutir com um crente assembleiano que coloca coisas de outras crenças, mistura tudo. Ah, mas eu acho que é assim, mas não é, eu acho. Não é Bíblia, você crê na Bíblia, você não crê. Né? Mas estamos vivendo esses tempos. O último parágrafo desse tópico ali, o ponto 2, ele diz assim: o grande desafio do evangelista contemporâneo quer dizer do nosso tempo, né? Não é confrontar ódio religioso, embora tenha muito disso também, mas despertar pessoas adormecidas espiritualmente. Antigamente, numa manhã de escola bíblica, Jesus batizava 2, 3 no Espírito Santo. E hoje tu tem que fazer 3 meses de campanha de oração, trazer o pregador de fora, que tira a piruleta ali e tal, e olha lá para alguém ser batizado no Espírito Santo. Né? E o pregador ainda às vezes tem que ir lá no ouvido e ensinar ele. Já fala assim, sabia que tem muito batizado no Espírito Santo, que na verdade foi batizado pelo pregador que entendeu assim. Antigamente as pessoas estavam, né? E hoje não. As pessoas não entendem o que é o batismo. Não entende, não se preocupa, não quer. Por quê? Porque exige um certo sacrifício, exige um esforço. Né? Dobrar o joelho e orar, a gente vê nos cultos. Antigamente, meia hora antes de começar o culto, lá na esquina se escutava os crentes orando. Hoje escuta o murmúrio dos crentes conversando, né? Um dia nós estávamos no culto, o pastor estava orando no culto, antes de começar o culto, levantou, pegou o microfone e disse: os irmãos que estão orando, orem um pouquinho mais baixo para não atrapalhar os que estão conversando. Usou de ironia, né? Usou de ironia, porque o pessoal tinha só 2, 3 orando e todo mundo conversando, né? E eu disse: vamos orar mais baixo para não atrapalhar, porque o pessoal está gostando de conversar aí, né? Então, aí ele quer que o pastor ou o pregador faça aquele fogo do céu, né? E se não fizer, o pregador é fraco. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. Temos uma igreja que espiritualmente está dormindo. Claro, não generalizando, como a gente falou, tem o remanescente, tem os crentes fiéis, tem os crentes que oram, que buscam, que estudam, que são tementes a Deus, tem. Quando a gente fala sobre 50% que vai subir, que isso não é uma lei, né? É só
com arroz, então, um salgadinho, uma bala, uma coisa é naquilo que vai, né? Às vezes eu digo pro Natan, que fome, pai. Tem feijão e arroz lá. Não, não quero, então não tá com fome. Né? Se tá com fome, comia feijão e arroz. Mas o que é isso? A gente tá com fome e quer comer aquelas porcarias. E aqui não, no lado espiritual também, né? Cresce a diferença religiosa, quer dizer, a frieza, né? Mas por outro lado aumenta a fome. E essa fome me leva a buscar porcarias. Perdão da palavra, né? Mas essas espiritualidades que vêm ali fora. Né? Não vão buscar o feijão e arroz, o verdadeiro evangelho. Vão buscar as coisas fáceis, os como é que fala? Fast food, né? O salgadinho, a bala, aquilo que não faz bem. A pós-modernidade removeu verdades absolutas, mas não removeu o desejo por eternidade. Esse desejo por eternidade, nada vai remover de dentro de nós, porque a Bíblia diz que Deus plantou, Deus colocou uma eternidade dentro de nós. Assim como a espiritualidade, embora existam os ateus, mas até o ateu, na verdade, no fundo, ele é um pouco religioso. O ateu só é ateu até o avião começar a cair. Daí, quando o avião começa a cair, ele clama a Deus, aí ele deixa de ser ateu. Mas essa busca pela espiritualidade, pela eternidade, é algo intrínseco que está dentro de nós e não tem como ser arrancado. Mesmo que eu não acredite em Deus, ou mesmo que eu não acredite no Deus verdadeiro, as pessoas sempre vão buscar um Deus. A religiosidade nunca vai ser extirpada da humanidade, porque nós somos espirituais por natureza e nós precisamos ter um contato com o sobrenatural. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, o que ele fazia todas as tardes? Descia conversar com o homem. Depois do pecado, criou uma separação, um abismo, né? Ficou um vazio dentro do homem. Aí nesse vazio, o homem fica buscando coisas para preencher, criando deuses, criando subterfúgios para preencher aquele vazio, que ele só vai encontrar no verdadeiro evangelho. Aleluia. Né? Me diz assim, por exemplo, quando descobriram o Brasil, que hoje a linguagem mudou um pouco, mas nós conhecemos assim a história, quando descobriram o Brasil, chegaram aqui, tinha os índios isolados, né? Os índios tinham uma religiosidade, crendo no Deus Sol, no Deus Lua, né? Mas eles tinham a religiosidade deles. Quem ensinou para eles, se eles nunca tinham visto nenhuma outra civilização mais moderna? Quem que ensinou para eles? Como que eles já nasceram sabendo que existia um Deus, mesmo que eles não sabem qual é o Deus? Mas eles sabiam que um Deus existia, porque eles estavam adorando, né? Então, é nato, está dentro do ser humano. Se pudesse, por exemplo, surgir uma nova civilização no meio da selva amazônica, ela vai surgir espiritualizada de alguma forma, ela vai buscar porque está dentro dela. Só que a gente conhece o verdadeiro caminho, nós encontramos. Agora nós precisamos apresentar para essas outras pessoas, e foi para isso que Deus nos chamou, né? O Evangelho não oferece somente rituais, o Evangelho nos dá uma nova identidade que não se resume a normas, mas a propósito. No último parágrafo embaixo da página 82. O Evangelho nos dá uma nova identidade que não se resume a normas, mas a propósito. Por muito tempo que ainda existem pessoas e igrejas que vivem uma religiosidade formadas por normas, por regras. Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o Evangelho não se resume a isso. O Evangelho se resume a um propósito de vida. É por isso que eu digo, eu entendi, aprendi dessa forma, que cristianismo não é religião. Cristianismo é filosofia de vida. E para nós falar em filosofia parece um pouco tabu, né? Mas eu já vou explicar por quê. Religião é formada por normas. Qualquer um pode criar uma religião, colocar normas, rituais, liturgias daquela religião. Filosofia de vida diferente. Filosofia de vida é aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito. Eu não vivo por regras, eu vivo por um propósito. E o meu propósito é
estou lá no caixa do supermercado e ela me deu um troco errado, eu vou devolver para ela. Não importa se tem crente, se não tem, se alguém viu, se não viu, porque isso é o que eu sou. Se eu viver por regras, se ninguém está vendo, às vezes não tem ninguém vendo no trânsito, eu estou com pressa, eu fumo o sinal vermelho. Não tem ninguém vendo. E a regra, bem, agora, se eu vivo por propósito, eu sei que tem um Deus que está me olhando. Eu sei quem eu sou. Por exemplo, eu não sou fiel à minha esposa por causa dela. Porque se eu fosse fiel a ela por ela, o dia que ela fizesse algo errado, eu poderia querer me vingar e eu ia fazer também. Mas eu sou fiel aos meus propósitos. Se ela fazer algo errado, eu vou continuar fiel ao meu propósito. Aleluia. Não é porque o crente do lado fez algo errado que eu vou fazer algo errado, porque eu sei do meu propósito. Eu não estou aqui por religião. Eu contei, acho, para os irmãos aqui, uma experiência que eu tive um dia trabalhando. Trabalhava na Ford em Chapecó, mas eu era representante do despachante, estava ali fazendo uma vistoria no carro, e o vendedor sempre pegando no meu pé, porque eu era crente, muito crente ali e tal, e tinha duas vendedoras lá, mais à frente assim, eu disse, ô pastor, aquele, não era pastor, não era nada, né, aquele jeito de zoar a gente, né, olha, uma cada um para nós dois. Você já fez isso para me atacar, eu disse, não, fica as duas para ti. Não, mas por quê? Não tem ninguém olhando, né? O pastor não vai ficar sabendo. Disse, Deus está olhando. Eu disse, Deus não existe. Disse, existe sim, porque eu falei com ele hoje de manhã e falo todas as manhãs com ele. Não é porque o pastor olha, porque o fulano, porque o ciclano. É porque eu tenho um compromisso com Deus. O propósito está plantado aqui dentro. Não é por A nem por B, é por mim. O pastor pode se desviar, o crente que me ganhou para Jesus pode se desviar, pode fazer o que quiser, mas o meu propósito é esse. E quando eu entendo isso, eu posso dizer o que o apóstolo Paulo falou. O que Paulo falou? Ele disse assim, o que nos separará do amor de Cristo? Ele disse, nem a espada, nem a fome, nem a perseguição, nem a peste, nem a violência, nada pode nos separar do amor de Cristo quando eu estou firmado num propósito e não numa religiosidade. Essa é a diferença do crente que permanece em meio às lutas, em meio às adversidades. Glória a Deus. Seguimos em frente. O evangelismo diante da pós-modernidade. A necessidade de ouvir antes de falar. O evangelista pós-moderno precisa compreender que muitas portas são abertas não pela fala, mas pela escuta. Eu já tive a experiência de chegar em casa de alguém e falar pouquinha coisa. Não dar um conselho, não pregar, mas eu saí de lá e aquela pessoa dizia assim, o pastor me ajudou muito. Porque eu só escutei. Eu guardei essa experiência. Né? Então, às vezes, a gente chega e quer jogar uma carada depois em cima da pessoa. A pessoa fica com a cabeça assim. E ela queria, de repente, falar de alguma dor dela. Ela queria tirar alguma dúvida dela. E o que eu dei para ela foi muito mais dúvidas ainda, porque eu descarreguei um monte de informação. Ela ficou toda perdida e não resolveu nada. Né? Então, precisa compreender que muitas portas são abertas não pela fala, mas pela escuta. Em uma sociedade marcada pelo ruído, pressa e polarização, ser alguém que ouve com atenção é por si só um testemunho contra a indiferença do mundo. Paulo fez o mesmo em Atenas. Antes de falar de Cristo, ele percorreu a cidade, observou seus altares e identificou a sua espiritualidade confusa. Ele só proclamou depois de compreender. Evangelizar hoje requer essa mesma postura, ouvir com compaixão, discernir com sabedoria e falar no tempo certo. O próprio Deus nosso, às vezes, ele se calma. Né? O próprio Deus, às vezes, a gente pede uma resposta e a resposta é um silêncio total. Quem que não enfrentou isso já, né? E às vezes a gente não sabe o momento certo de falar, de calar. O sábio Salomão fala sobre isso, né? Há tempo para todo propósito, debaixo dos céus. Há tempo de falar e tempo de calar. Então, hoje, o crente, o evangelista,
Apologética humilde, razão e mansidão. A pós-modernidade não responde bem à arrogância intelectual. Quem é que gosta daquele cara que acha que sabe de tudo? A gente tem no nosso meio também. Às vezes pastores, eu conheci um pastor que, meu Deus, eu evitava conversar com ele. Sabe? Eu chegava para conversar com ele, ele era um sabichão, ele sabia tudo. Você ia falar de um assunto, ele sabia mais que você. Muita coisa acho que ele inventava, não podia saber tanta coisa. É triste, você não consegue conversar. Né? Então, como ele falou aqui, uma arrogância intelectual. Ela rejeita discursos inflexíveis, mas acolhe argumentos aliados à humildade. É por isso que Pedro ordena: estais sempre preparados para responder com mansidão, com temor. A apologética bíblica é racional e amorosa, profunda e branda, firme e sensível. Então, tem que cuidar com aqueles debates, aquelas brigas. A gente vê muito hoje na internet isso, né? Aquelas discussões, porque é assim, porque é desse jeito, porque é daquele jeito. Eu sempre falo para os obreiros na congregação, quando vão ensinar alguma coisa, nunca ensine achando que você é um dono da razão. Porque eu mesmo, quando me converti, a gente sempre gostou de estudar. Eu aprendi coisas há anos atrás que hoje eu entendo diferente. Então lá atrás eu pregava achando que aquilo era o certo, mas hoje eu vejo que atrás o meu entendimento estava errado. Então não adianta eu querer chegar aqui e pregar, claro, a palavra ela não tem erros, mas o meu entendimento muitas vezes está errado. E eu quero colocar aquilo como se fosse a última regra do mundo. Mudar a cabeça de todo mundo. Preciso ter a humildade de saber que eu não sou dono da verdade. Eu posso estar equivocado em algum ponto. É tão difícil a gente conversar com pessoas que se acham a dona da razão. Eu sempre digo que o crente precisa ter o coração ensinado, estar pronto para aprender uma coisa nova e mudar de opinião de vez em quando. E é sempre assim, a gente, ainda hoje, essa semana eu estava lendo alguma coisa ali, ouvindo uma explicação sobre um texto, e eu olhei assim, eu mudei a minha visão sobre aquilo, só eu entendia desse jeito, mas agora me abriu, né? já entendo diferente. Então a gente está sempre aprendendo coisas novas, e a gente precisa ter essa consciência, né? Responder às perguntas do mundo exige preparo, estudo, reflexão, conhecimento bíblico e cultural. Mas a maneira como respondemos é tão importante quanto a resposta. A verdade dita com orgulho fere. A verdade dita com mansidão cura. Essa palavra aqui, essa frase é tremenda, né? Vamos pular lá para o tópico 3, que a hora se foi. O evangelho que responde ao mundo, ao relativismo, o evangelho responde com verdade. A cultura pós-moderna transformou a verdade em opinião. Cada um tem uma opinião e aquela é a verdade dele, né? E tem que respeitar e tal. Essa é a cultura de hoje. Mas a Escritura apresenta a verdade como uma pessoa, Cristo, e não como uma construção humana. Então, cada um tem uma ideia, é uma construção dele, filosófica, cultural, que ele crê que aquilo é a verdade dele. Mas nós entendemos que Cristo, ele não contém a verdade, ele é a verdade. Então ele não é uma construção ideológica, ele é a própria verdade. E essa verdade, ela é imutável. Para nós não muda. Muda a cultura, muda o costume. Peguei lá na congregação também a diferença entre usos e costumes e doutrina bíblica. Né? Os usos e costumes, com o tempo, eles mudam. No passado era de um jeito, hoje é de outro. Mas a doutrina bíblica é infalível e jamais muda. Essa verdade, ela é rocha, infalível, firme, ela não é líquida e não vai mudar nunca. Ao individualismo, o Evangelho responde com amor sacrificial, 3.2 ali. A sociedade atual exalta o eu, meus desejos, meus sonhos, minha verdade,
gera solidão, rivalidade e ansiedade. O Evangelho, porém, apresenta outro caminho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então o eu fica de lado, eu nego o eu. Agora é Cristo quem vive em mim, diz o apóstolo Paulo. E nós devemos dizer da mesma forma. O individualismo fica de lado. Eu preciso pensar no outro. Eu preciso me colocar na altura do outro. Eu preciso ter a empatia, sentir a dor, me igualar a outra pessoa. Tópico 3.3, a ansiedade e ao vazio, o Evangelho oferece descanso de propósito. Vivemos uma epidemia global de ansiedade, de depressão, crianças pequenas, ansiosas, Tem crianças de 3 aninhos, 2, 3 aninhos, com diagnóstico de ansiedade. Então nós vivemos essa epidemia, mas o remédio é Cristo, o remédio é o Evangelho. Jesus diz lá em Mateus: vinde a mim e eu vos darei descanso. Então, nós temos o Evangelho, o remédio para essa ansiedade do mundo. Vamos para a conclusão. O Evangelho continua sendo a resposta perfeita para as maiores dores da alma moderna. Ele oferece verdade para o relativismo, amor para o individualismo, paz para a ansiedade e esperança para o imediatismo. Em uma geração fragmentada, o Evangelho reconstrói. Em uma geração desesperada, o Evangelho salva. Em uma geração superficial, o Evangelho se aprofunda. Glória a Deus. Então, irmãos, cada vez mais nós entendemos a importância desse Evangelho para essa sociedade de hoje. A ansiedade, a depressão, nós nunca vivemos nenhuma fase da história da humanidade que teve com tantos transtornos mentais, transtornos psicológicos. Nunca se precisou tanto de psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Não é errado você ir, de maneira nenhuma, são médicos, são profissionais da área da saúde mental. Se alguém tem necessidade, vai. Eu mesmo tenho formação em terapia cristã. Tá? Se você precisar, se tiver a opção, opte sempre por um psicólogo ou um terapeuta cristão. Melhor, porque o outro, às vezes, ele te direciona para um outro lado. Mas, só para quebrar um tabu que é difícil no nosso meio. Mas o porquê disso? A base disso, desses transtornos, é essa liquidez da cultura que nós falamos até agora. Essas mudanças rápidas que geram ansiedade, que geram outras coisas. A criança já nasce com o celular na mão, com muita informação. Isso as famílias estão sendo desestruturadas. Hoje é muito normal a criança crescer só com a mãe, ou só com o pai, ou só com os avós, e muitas vezes nem com isso, Então essa desestabilidade da família, aí vai criar uma geração também instável, com problemas emocionais, onde tem multiplicado de maneira exponencial esses transtornos mentais. Se quiser fazer uma história, a gente percebe que o pai e a mãe é ansioso e o filho fica ansioso. E aí essa convivência vai passando pela ansiedade da criança que ela não sabe que ela vai recebendo pela infância da infância. Exatamente. Passa do pai para filho, às vezes filho, os pais brigando por qualquer coisa, xingamentos e tal, e aquilo a criança vai recebendo aquela energia, aquela pesada, negativa, negativa, enfim. E esse é o resultado do porquê de tantos transtornos mentais que nós temos na nossa sociedade. Mas, vinde a mim, vós cansados